Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai abordar o módulo 9 do livro 3, que vai falar sobre socialização. Lembrando que nas aulas anteriores, a gente já fez uma relação entre indivíduo e sociedade e também a gente fez uma análise, de qual a visão dos clássicos, no caso de Durkheim, o Weber e o Marx em relação à sociedade e ao indivíduo, como se dá essa relação. Hoje a gente vai avançar um pouco mais e vai falar desse processo de socialização, como que acontece o processo de socialização, entre o indivíduo e a sociedade. E aí a primeira coisa que a gente já ressalta aqui é que o indivíduo é um componente da sociedade. Então não existe um indivíduo sem sociedade e nem tampouco uma sociedade formada sem indivíduos, ok? Então o indivíduo ele é um componente, ele pertence à sociedade. Porém, não é o nascimento biológico dele que vai o tornar social. Então, quando a criança nasce, ela não pode ser considerada como um ser social. Apesar de seus instintos, ela vai depender de todo um processo de socialização. Então, a criança nasceria sem essa questão de ser considerado um ser social. Aí a gente fala que aos poucos a criança ela vai aprender. Aprender o quê? Códigos, regras, de uma certa maneira ela vai estar aprendendo a se comunicar. E aí a comunicação faz parte da socialização. Então isso se dá aos poucos, desde o nascimento até o restante da vida, porque na verdade o ser individual ele sempre é um ser social e sempre esse processo de construção aí da socialização ele começa desde o nascimento até a morte. Então a socialização ela nunca termina, ok? Aí a gente fala dentro do contexto da sociologia que existem dois tipos de socialização. Como assim? Tem a primeira socialização que a gente vai chamar de primária, ok? E a segunda socialização que a gente vai chamar de secundária. A socialização primária, o próprio nome já diz, são os primeiros passos, o primeiro caminhar da socialização. E onde que se daria essa socialização? Por exemplo, na família, com os pais, tios, avós. Então ali a criança, nos seus primeiros contatos, ela vai ouvir as primeiras palavras, os primeiros gestos, as primeiras brincadeiras, a introdução na escola, hoje nós temos escolas aí, até pouco tempo atrás não existia, mas hoje nós temos escolas, berçários com 1 ano e 8 meses, a criança já está na creche, até devido a uma mudança de contexto familiar, onde homens e mulheres estão indo para o mercado de trabalho, então a criança já com 1 ano e 8 meses ela pode estar numa creche, então ali também ela vai ter seus primeiros contatos, que também vai encaixar na socialização primária. A secundária, que o próprio nome diz, ela já vem em seguida, então ela vai se dar na escola, mas já nos anos posteriores, como ensino fundamental 2, ensino médio, no campo de trabalho, então ali já o adolescente para adulto, já tendo seus primeiros contatos no campo de trabalho, ali ele já está exercendo a sua socialização secundária, assim como voltando na escola, a própria universidade, ela possibilita essa socialização secundária, assim como o indivíduo inserido no estado como um todo, ok? Então daí para frente a gente vai chamar de socialização secundária. Claro, esse tipo de socialização eu já disse que ele é recorrente, essa inserção social. E aí, como eu disse anteriormente, dos códigos e regras, a gente sabe que dentro da socialização ocorre, por exemplo, condutas, então direcionamentos dessa socialização. No caso de uma criança, ela faz algo que a família considera como errado. Então, dentro desse processo de adaptação, da socialização dos conhecimentos, de regras e códigos, ela vai ter uma punição, como por exemplo, a criança foi lá e quebrou algo. Ela vai ser punida com um castigo, porque aquilo de acordo com a cultura daquela determinada família, aquilo está errado. Assim como a criança tirou 10 numa prova valendo 10,
ela vai ser parabenizada. Então a gente trabalha muito nessa lógica, né, pedagógica do certo e errado, né, da punição à parabenização. E aí não cabe, né, a sociologia discutir se isso é certo ou errado. A gente apenas discute que isso acontece, né? Tanto a lógica de punir quanto a lógica de parabenizar, dentro desse encaixe, né, que seria os códigos e as regras, ok? Espero ter contribuído, né, um pouco com esse diálogo. A gente falou da socialização, né, mas a gente tem também aquela quebra da socialização, quando ocorre algo do tipo a pessoa fica internada por anos e anos, né, e depois ela retoma, ou mesmo presa, né, ou isolada em algum lugar, e aí ela vai ter a sua reinserção social. Mas aí isso fica para a próxima aula. Hoje a gente fecha com os processos de socialização. Espero ter contribuído. Até a próxima.